Olá, pessoal. Nós agora vamos com mais um conteúdo muito importante para todos nesse contexto de compreender nossas regras, o ordenamento ambiental, né, aplicável no Brasil, e não podemos deixar passar essa lei, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, que traz, é uma lei muito importante, é muito importante entender, compreender essa lei, por ser uma lei que norteia toda a aplicação, né, das normas ambientais no Brasil. Então, nós temos dentro dessa lei vários objetivos, diretrizes, instrumentos de aplicabilidade para a concretização de um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, agora nós vamos esmiuçar de forma bem detida o que a Lei 6.938 de 81 traz para a gente. Então, essa lei, ela traz, nós temos nela, né, os objetivos, princípios, instrumentos de efetivação e proteção do meio ambiente. E, finalmente, essa lei nos traz vários conceitos jurídicos importantíssimos. Por exemplo, o conceito de meio ambiente, o conceito de poluição, o conceito de poluidor. Então, isso nós iremos definir a partir da leitura e análise da Lei 6.938, que é o que está aqui na tela para vocês. E eu vou trazer algumas posições doutrinárias também, e ao longo do que a gente for falar da lei, a gente vai estar expondo, né, o entendimento da doutrina e jurisprudência no que tange a aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente. Muito bem. Então, nós temos aqui no artigo 2º, né, a todos alguns princípios muito importantes que orientam a aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, como ela é considerada uma lei muito importante, é considerada também a lei mãe do direito ambiental, pois ela norteia e orienta a aplicação dos outros diplomas, regras legais que nós temos em todo o nosso ordenamento. Portanto, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei nacional e ela estabelece objetivos, princípios e muitos instrumentos de aplicabilidade. Ela determina aos entes políticos, União, estados e municípios, quais os objetivos a serem cumpridos por cada um no que se refere à proteção ambiental. Então, nós temos aqui no artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente que a aplicação, né, da lei, ela visa vários princípios, né? E nós temos aqui três objetivos importantíssimos de aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver esses objetivos. Quais os objetivos dessa Política Nacional do Meio Ambiente? Então, a própria lei coloca aqui no artigo 2º, caput, que a política nacional tem como objetivo geral a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando, né, assegurar no país, aqui no Brasil, condições para o desenvolvimento econômico, social, atender à segurança nacional e, finalmente, à proteção da dignidade da vida humana. Então, olhem que o objetivo geral da política nacional pode ser sintetizado como uma preocupação em preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente. Então, eu faço aqui um apontamento sobre esses verbos: preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental. É muito comum que se mencione a preservação do meio ambiente, né? E a gente sempre pode confundir em preservar com conservar. Quando se usa o verbo preservar, nós queremos manter o meio ambiente intocado.
ou seja, o meio ambiente sem interferências humanas. Então, eu falo em preservação, falo em meio ambiente intocado e, na verdade, essa não é uma terminologia ou algo que tem que ser obtido sempre. Nós não temos que preservar sempre o meio ambiente, ou seja, manter ele intocado. A ideia é preservar, mas também é conservar o meio ambiente. E quando a gente fala em conservação, a gente procura compatibilizar as atividades humanas, atividades antrópicas. O que é uma atividade antrópica? É uma atividade humana, então, quando eu utilizo a terminologia atividade antrópica, então eu quero falar que é conservar, compatibilizar, equilibrar a proteção ao meio ambiente, de forma a possibilitar também a, a prática de atividades humanas com atividades econômicas, atividades sociais, mas sempre visando também a proteção do meio ambiente. Então, como vocês podem perceber, nós não temos que preservar sempre. A ideia é termos áreas para serem preservadas e áreas para serem conservadas. É claro que lá em 1981, ano da edição da lei, quando foi instituída essa Política Nacional do Meio Ambiente, nós não tínhamos essa diferenciação entre, né, preservar e conservar o meio ambiente. E no caso, a lei passou como verbo preservar, ou seja, que nós temos hoje nessa distinção que preservar é manter intocado. Então, a gente iria, né? Nós podemos incorporar aí nesses três objetivos, né, um quarto objetivo, que é preservação e a conservação da qualidade ambiental propícia à vida. Agora, a Política Nacional do Meio Ambiente fala em melhorar. O que seria esse melhoramento da qualidade ambiental? Nós podemos ter situações e trabalhamos para melhorar os recursos naturais, melhorar a situação da flora, da fauna, do manejo do meio ambiente, certo? Então essa melhoria é o que? É uma busca, né, de melhorar a qualidade ambiental. Então, ou seja, atendendo-se aos padrões de qualidade para que os recursos naturais possam ser utilizados, acessados por todos. E além de melhorar, nós temos aí também o verbo recuperar, onde se que quer dizer que onde o meio ambiente se encontra degradado, o papel é, portanto, fazer com que essa situação de degradação seja revertida, retorne ao status quo ante, retorne ao estágio anterior. O que no direito ambiental nem sempre é muito fácil, porque muitos danos ambientais, via de regra, são de difícil reparação, para não dizer que em alguns casos, tecnicamente, são impossíveis. Tá? Então, afinal de contas, por exemplo, desmatar uma floresta milenar não é possível, não se consegue voltar ao status quo ante. Portanto, a Política Nacional do Meio Ambiente possui o objetivo de preservar, conservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. E aí aparece, né, a continuidade de quando nós falamos em desenvolvimento econômico social, existe essa preocupação constante com o desenvolvimento sustentável. Então a lei ainda menciona aí a questão de interesses da segurança nacional. É importante consignar que em 81 nós estávamos em um regime militar, por isso afigurou a terminologia interesses da segurança nacional. E por fim, a dignidade da pessoa humana, que sem dúvida alguma é um dos fundamentos maiores a que se justifica a República Federativa do Brasil. Aliás, a dignidade da pessoa humana é o fundamento axiológico maior do nosso texto constitucional. Portanto, é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente.
Outro ponto importante dessa política nacional versa sobre os conceitos jurídicos. Importante mencionar o conceito jurídico de meio ambiente, né? Existe esse conceito jurídico aqui na lei. Então, a Lei 6.938 traz esse conceito, não só fala do conceito também de poluição, né? O conceito de poluidor também é importante. Esses três conceitos são importantíssimos e nós vamos abordar cada um deles. Então, em primeiro lugar, o conceito jurídico de meio ambiente. O que é meio ambiente? Para a lei aqui, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, né, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito jurídico de meio ambiente. Então, como podem perceber, é um conceito bastante amplo, traz elementos bióticos e elementos abióticos. E o que são esses elementos? Elementos bióticos são tudo aquilo que possui vida. Então, a fauna, a flora são elementos bióticos. Já os elementos abióticos não possuem vida, que são a atmosfera, o solo, os recursos hídricos, são elementos abióticos. Então, portanto, o conceito jurídico de meio ambiente é um conceito amplo e abarca esses elementos bióticos e abióticos. Importante mencionar que a lei, nesse conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado, a visão, né, desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós temos dentro desse conceito aqui do inciso 1 do artigo 3º, uma preponderância de uma visão biocêntrica do direito ambiental. Porque o direito ambiental, muitos, né, questionam se ele possui uma visão antropocêntrica, ou seja, que seja voltado apenas para a conservação da vida humana, ou se ele tem uma visão biocêntrica, ou seja, se ele protege e regula todas as formas de vida, né, que nós temos hoje na biota, na terra, dentro do nosso território. Então, dentro desse conceito aqui do artigo 3º, inciso 1, de meio ambiente, ele traz aqui, ele está abarcando, preste atenção, que o conjunto, né, de todas essas interações que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, dentro desse conceito, dessa parte final aqui, nós temos uma visão biocêntrica de meio ambiente, ou seja, a proteção do meio ambiente em todas as suas formas e não apenas inerente à raça humana. Esse conceito ele é muito criticado pela doutrina, né? Mas é o conceito que a lei traz sobre meio ambiente. Outro conceito importante é o conceito jurídico de poluição. Esse conceito jurídico de poluição, então, poluição é, na verdade, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta e indiretamente afetam a segurança, o bem-estar da população, a saúde também. Então, no mesmo sentido, é a poluição quando essa atividade ela cria condições adversas, né, a outras atividades econômicas, sociais, e ainda no mesmo sentido que afeta de alguma forma desfavorável todo o sistema ambiental, né, em que nós usufruímos. Então, muito bem, que a poluição ela afeta de forma desfavorável toda a biota. O que é essa terminologia biota, né? Vem lá da biologia e de maneira bem simples, são todos os seres vivos que compõem a fauna e a flora de uma determinada região ou local. Então, pode-se ter uma atividade que afeta consideravelmente a biota de uma localidade. Então, pode gerar extinção, eliminação de espécies. Então, essa atividade que afeta de forma desfavorável a biota, a localidade, os seres ali que estão localizados, pode ser definida essa atividade como poluidora. Então, dentro aí desse conceito trazido pela Política Nacional do Meio Ambiente.
E quais outras atividades podem causar poluição? Todas que afetem de forma desfavorável as condições estéticas e condições sanitárias do meio ambiente. Então, de uma forma bem simples, quando nós vamos à praia, nós sempre procuramos analisar e verificar as condições de banho de determinada praia. Então, afinal, podemos ter emissão de esgotos, né, de resíduos sólidos, de resíduos líquidos, que pode prejudicar o banho, né, de mar, o banho de rio, e também pode afetar a nossa saúde. Né? Então, essas atividades que direto ou indiretamente lançam algum tipo de matéria, energia em desconformidade com os padrões ambientais, pode ser considerada uma atividade o quê? Poluidora. E assim ser passível de sanções na esfera civil, na esfera administrativa e na órbita também penal. Bom, então esse conceito de poluição. Repare que esse conceito ele é amplo, né? É um conceito jurídico amplo. E poluição também pode ser considerado crime ambiental. Então, outro conceito importante que está aqui no inciso 2 é um conceito amplo de degradação da qualidade ambiental. É importante a gente fazer algumas distinções de poluição, que é uma forma de degradação da qualidade ambiental, mas resulta de atividades humanas. E podemos ter degradação da qualidade ambiental de condições adversas produzidas pela própria natureza, por fenômenos naturais, como furacões, terremotos, né, abalos sísmicos, enfim. Outro, outro conceito importante relacionado com poluição é quem é o poluidor. Então, o poluidor, ele pode ser qualquer pessoa, né, física, pessoa jurídica, de direito público, direito privado, que realize, pratique alguma atividade que cause degradação ambiental. Repare que pode ser pessoa jurídica, pessoa física, direito público e privado. Então, o próprio Estado, ele pode ser considerado um poluidor. Então, é importante relacionar também o conceito de poluidor, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, e hoje a doutrina majoritária e a jurisprudência, né, os tribunais caminham também, adotam a teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco integral. O que significa essa teoria? Não se fala em excludentes, não se fala em atenuantes para a responsabilização do poluidor empreendedor. Então, todo aquele que responde pelo dano, responde por algum dano ambiental, ele não vai se apurar nenhuma das formas de culpa, né? Porque a responsabilidade é objetiva. Então, esses conceitos que nós abordamos hoje, né, de meio ambiente, poluição, poluidor, degradação ambiental, que é degradação ambiental adversa de condições, né, da natureza, essa degradação que originária de fenômenos da natureza não importa para o direito ambiental, tá? Então, o direito ambiental ele só se preocupa tão somente com a poluição resultante de atividades antrópicas, de atividades humanas. Aqui no artigo 4º, nós temos os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Né? Nós temos 7 objetivos. E esses objetivos, eles vêm a calhar com os princípios que nós abordamos nas aulas anteriores, tá? E os próprios princípios que estão lá no artigo 2º. Agora, nós vamos falar sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que são todos os órgãos dos entes políticos que compõem, que são responsáveis pela proteção do meio ambiente, que todos esses órgãos constituem esse Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, nós temos como órgão superior o Conselho de Governo. Esse Conselho de Governo, ele assessora o gabinete da Presidência da República para formular políticas nacionais voltadas ao meio ambiente.
Abaixo desse conselho de governo, né, nós temos um órgão consultivo e deliberativo que é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que ele assessora, ele estuda, ele propõe as políticas ao conselho de governo. Então, e além disso, o CONAMA, ele é um órgão deliberativo, ele é um órgão recursal também. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, que coordena, supervisiona, controla, né, os órgãos executores da política nacional. E temos os órgãos executores, que temos o IBAMA e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Esses dois órgãos executores em nível federal, eles executam as leis. Eles exercem o poder de polícia ambiental. Então, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ele exerce a sua competência administrativa de poder de polícia no âmbito das unidades de conservação, tá? Parques nacionais, reservas biológicas, reservas extrativistas, enfim, dentro da estrutura do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tudo que não é unidade de conservação, em âmbito federal, vai ser fiscalizado pelo IBAMA. Temos os órgãos seccionais, que são os órgãos, né, ambientais em cada estado, que também possuem o poder de polícia ambiental. E os órgãos locais, que são os órgãos, né, atinentes aos municípios, que também exercem a fiscalização, controle e o poder de polícia ambiental em âmbito dos municípios. Tá ok? Então, esse é o Sistema Nacional, é a estrutura desse Sistema Nacional de Meio Ambiente. Bom, nós temos importantes instrumentos dessa Política Nacional do Meio Ambiente, que são instrumentos para a efetivação dos objetivos traçados lá no artigo 4º. Então, esses instrumentos dessa Política Nacional do Meio Ambiente são muito importantes para saber como que se efetiva, né? Como que se, por exemplo, no inciso 1, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então, todos os padrões de qualidade ambiental são normatizados atualmente através das resoluções do CONAMA. A qualidade do ar, a qualidade da água, né, a estrutura de solo, os níveis, né, de minerais do solo, enfim, tudo isso existem padrões de qualidade estabelecidos pelas resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, ruído, o que é tolerável, né, em ruído. Então, tudo isso é disciplinado efetivamente previsto nas resoluções do CONAMA. O zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental é um instrumento importante para disciplinar o uso e ocupação do solo de regiões, de estados e de municípios. Então, nós temos, né, regulamentado, por exemplo, em nível de Amazônia Legal, o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia. Qual que é a finalidade da Amazônia, as potencialidades da Amazônia para todos os fins de uso e ocupação do solo amazônico. Da mesma forma, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Para a gente ter uma percepção da nossa realidade aqui no município de Gurupi, esse zoneamento ambiental no âmbito dos municípios acontece através do plano diretor da cidade, onde esse plano diretor ele traça todas as finalidades, potencialidades da cidade e determina como que a cidade vai ser urbanizada, vai ser ordenada. E aí pode se dividir a cidade em zonas, né? Qual que é a zona comercial, qual que é a zona industrial, a zona residencial, zonas que podem ser mistas. Então, isso tudo é disciplinado pela lei do plano diretor em âmbito dos municípios. Temos ainda a avaliação de impactos ambientais. Essa avaliação é uma forma de avaliar ambientalmente projetos, empreendimentos, qualquer tipo de atividade,
Normalmente, o empresário ele faz uma avaliação econômica do seu empreendimento, mas hoje é necessário avaliar também a viabilidade ambiental de determinadas atividades, como forma prévia também de fazer os estudos e de forma preventiva avaliar se determinado empreendimento é nocivo ou não ao meio ambiente. Isso tudo de forma antes a instalação do empreendimento. Um estudo, né, um principal estudo de avaliação de impacto ambiental que nós temos previsto hoje, tanto na Constituição quanto regulamentado pelo CONAMA, é o estudo prévio de impacto ambiental, que é uma espécie de avaliação de impacto ambiental que está previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Temos aqui também no inciso 4 do artigo 9º o licenciamento ambiental. Todas as atividades que possam causar efetiva ou potencial degradação ambiental, mesmo que essa atividade utilize todos os recursos ambientais para impedir um dano, essa atividade ela tem que ser licenciada. O licenciamento ele é um ato administrativo, advém do poder público para autorizar a instalação, para autorizar o projeto, para autorizar a operação dessas atividades potencialmente poluidoras, tá? Então esse licenciamento ambiental está regulamentado pela resolução 237 de 97 do CONAMA, e nós vamos ter uma aula específica sobre licenciamento ambiental. Então, nós temos incentivos de produção, instalação de instrumentos de tecnologia. Esse instrumento aqui do inciso 5 é gerencial, é voltado para as empresas, para que possam adquirir esses equipamentos e tecnologias para melhorar a qualidade ambiental. Ou seja, as empresas se comprometem a adotar medidas de qualidade ambiental e, para isso, elas ganham certificação de qualidade. Isso é voltado para empresas. No inciso 6, nós temos aqui a criação dos espaços territoriais, que é previsto aqui como instrumento. Esse inciso ele foi regulamentado pela Lei 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esses espaços territoriais hoje são regulamentados como unidades de conservação. Então, a preocupação do legislador em criar esses ambientes especialmente protegidos é visando a proteção e conservação do meio ambiente. Então, nós temos parques nacionais, estações ecológicas, APAs, né, áreas de proteção ambiental, que estão aí, fazem parte da proteção do meio ambiente em todo o território nacional. Nós temos no inciso 7 esse Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, que tem como objetivo o gerenciamento de dados e informações sobre o meio ambiente. Então, esse sistema reúne todas as informações de todos os órgãos ambientais que fazem parte do CISNAMA. Ele sistematiza essas informações através de programas, formando um banco de dados de informação sobre a qualidade ambiental. E tudo isso está previsto lá no site do Ministério do Meio Ambiente, compilado nesse site do Ministério do Meio Ambiente. No inciso 7 e 8, nós temos os cadastros, né? Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, ou seja, onde todos os profissionais que se dedicam, atuam na área ambiental, devem estar inscritos nesse cadastro federal. E se esses profissionais atuam sem esse cadastro, eles podem ser multados. É uma espécie de censo profissional, né, de profissionais que trabalham na área ambiental. Agora, esse cadastro técnico aqui de atividades potencialmente poluidoras, ele visa
mapear as atividades que causem degradação ambiental. Então, nesse cadastro, ele exige o recolhimento de uma taxa, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. E o fato gerador dessa taxa é o exercício do poder de polícia ambiental. Então, esse cadastro tem que ser renovado anualmente e a cada renovação paga por essa taxa. Quem não estiver nesse cadastro pode sofrer as sanções disciplinares, né? Tanto as sanções administrativas disciplinares, no âmbito do Decreto 6.514 de 2008. Bom, e temos, né, por fim, no inciso 13, os instrumentos econômicos, concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Ou seja, a concessão ambiental foi regulamentada pela Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é a Lei 11.284 de 2006. O governo, ele pode conceder a empresas e comunidades o direito de manejar florestas públicas, extrair madeira, produtos não madeireiros e oferecer serviços de turismo, através de um processo de licitação, obviamente. Em contrapartida a esse direito de uso sustentável, os concessionários pagam ao governo quantias que variam em função da proposta de preço apresentada durante o processo de licitação dessas áreas. Então, a política de concessão florestal permite que os governos, né, federal, estadual e municipal possam gerenciar seu patrimônio florestal de forma a combater grilagem de terras, evitar a exploração predatória dos recursos existentes nessas áreas e evita, assim, a conversão do uso do solo para outros fins, né, desmatamento, para fins de exploração agropecuária. E assim é uma forma de promover a economia em bases sustentáveis e de longo prazo também. O seguro ambiental, ele não foi regulamentado ainda por lei, tá? É um instrumento que a lei traz, mas ele ainda não foi regulamentado. E a servidão ambiental, ela é regida pelo Código Florestal, a partir do artigo 44A. E a própria lei aqui, esse artigo 44A, alterou aqui o artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a servidão ambiental, hoje, aqui no artigo 9º A, vem dizendo como que esse instrumento ele pode ser instituído, né? Então, a servidão, ela visa a proteção integral de uma área, né, uma área ambiental que pode estar dentro de uma propriedade urbana ou propriedade rural, e aí o proprietário pode instituir essa servidão ambiental. Então, o objetivo da servidão ambiental, ela restringe a exploração da vegetação, tá? Ela restringe qualquer tipo de utilização antrópica dessas áreas. Então, essa servidão ela pode ser por prazo determinado ou perpétuo, né? Não pode ser instituída com prazo mínimo de 15 anos, tem que ser superior a 15 anos, e ela pode ser instituída por instrumento público particular que tem que estar registrado junto à matrícula do imóvel onde foi instituída essa servidão. Tá? Então, para fazer isso, precisa, né, de profissionais da área agronômica para fazer o memorial descritivo, destinação, delimitar a área, tem que ter o georreferenciamento. Então, tudo isso tem que ser observado na constituição da servidão ambiental. E é a partir da servidão ambiental que gera os créditos de carbono. Então, a servidão ela pode ser onerosa, pode ser gratuita também, e ela pode gerar fins, né, de créditos de carbono. Quem institui a servidão ambiental também fica imune à tributação do imposto territorial rural, se estiver localizada na zona rural também. Então, o detentor dessa servidão, ele não fica impedido de alienar
a sua propriedade. Ele pode alienar, pode ceder, pode transferir ela, né, por prazo determinado, definitivo, para outro proprietário que queira comprá-la. Então, é um importante instrumento aqui para onde se constitui, né, e gera créditos de carbono. Por quê? Porque essa servidão, ela visa a proteção integral, sem interferência de nenhum tipo de atividade. Então, vai delimitar uma área em que essa área ela vai regenerar, ela vai ficar intocada e essa área ela vai ficar estritamente destinada à proteção integral do meio ambiente, daquela vegetação que ela está ali. Então, pessoal, assim a gente termina a análise da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Espero que vocês tenham entendido esses parâmetros gerais dessa lei e ela é muito importante para a gente seguir na análise dos demais normas, né, que nós vamos passar a estar compreendendo nas aulas subsequentes.